Este é o Correio Brasiliense, datado de 1º de julho de 1808. O Correio Brasiliense é o primeiro jornal brasileiro. Embora tenha sido editado em Londres por Hipólito José da Costa. O Correio chegava ao Brasil, como vocês viram, clandestino, por causa da censura da corte portuguesa. O Correio tinha mais de 100 páginas, era mensal e tinha 4 seções. Política, comércio e artes, literatura e ciência e miscelânea. Assim, exilada em Londres, nascia a imprensa brasileira. Assim começavam as primeiras impressões do Brasil. Cada vez que o papel está em branco na frente da gente, é uma coisa absolutamente nova. O Vietnã tem uma formazinha assim de fininha, de uma penínsulazinha fininha. Não me morra. Repórter não é para morrer, é para mandar notícia. Se o Heron Domingos dissesse que não era verdade, fim de papo. Nós calculamos os passos que eu continuo ia dar para pegar a matéria ali e trazer até a mesa do secretário. Pretendíamos mesmo sair com a segunda reportagem, que contava 3 casos de tortura detalhadamente. Esse clima de censura nos fazia que nós nos voltássemos para dentro de nós. Nós tínhamos um desafio. O impulso de mandar o governo, de mandar o censor, de mandar o ministro da Justiça, que naquele dia tinha falado comigo. Pela nova técnica, era essencial escrever sem máquina. Ser mulher jornalista na década de 40 era uma barra. Numa caminhada dessas, em direção a um desses soldados, uma das minas me pegou. O Rio é que era o grande centro cultural, político, porque era a capital da República, era a capital federal. E é para o Rio de Janeiro que, em maio de 1808, se mudava a família real portuguesa com receio da invasão de Lisboa pelas tropas de Napoleão. A fuga foi um pouco apressada e ficou registrada na memória popular através de uns versinhos mais ou menos assim. Portugal não foi à guerra, mas também não acovardou-se. Cobriram Portugal com um pano e escreveram em cima: Portugal mudou-se. Mudou-se trazendo nos porões dos navios, entre outras riquezas, uma tipografia e 2 prelos. Material que inaugurou no Brasil a impressão régia e, com ela, a censura da corte. Num prelo como este foi impresso o primeiro jornal em território brasileiro. E desta maneira saiu impressa a Gazeta do Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 1808, 3 meses depois do clandestino Correio Brasiliense. Clandestino? Em termos, porque diziam as más línguas da época que o intendente de polícia recebia exemplares do Correio Brasiliense das mãos de um poderoso contrabandista. A Gazeta do Rio, dirigida por Frei Tiburcio José da Costa, era o jornal da corte e divulgava apenas as notícias oficiais. Idade de ouro no Brasil. Em 1811 era fundado na Bahia o primeiro jornal fora do Rio, mas que só dava notícias oficiais. Em 1821, quando começou a circular o Semanário Cívico, também oficialista, o povo baiano deu troco. Chamava o Semanário Cívico de Semanário Cínico. E quando ainda em 1821 surge o Diário Constitucional da Bahia defendendo os interesses brasileiros, o jornal é destruído. O Brasil já se agitava com a causa liberal e com a liberação da censura em Portugal e no Brasil, surgiram vários jornais, como o Revérbero Constitucional Fluminense, de Gonçalves Ledo, Reclamação do Brasil, Correio do Rio de Janeiro, Aurora Pernambucana, de Frei Caneca, e o Regulador Brasílico Luso. Até que no dia 7 de setembro de 1822, finalmente, a independência. Independência ou morte? E o seu pai em Portugal, o que achou disso? Bem, papai é... O meu pai...
Se a independência tivesse sido proclamada hoje, a cena que vocês acabaram de assistir seria rigorosamente verdadeira. Acontece que a notícia da proclamação da independência foi publicada num jornal do Rio de Janeiro 13 dias depois da independência. O jornal era O Espelho. Não era fácil fazer jornal naquela época, não. Tecnicamente, não. E por razões políticas também não era, não. Ainda em 1822, o jornalista João Soares Lisboa, proprietário do jornal O Correio do Rio de Janeiro e defensor intransigente de uma Assembleia Nacional Constituinte, foi o primeiro jornalista punido por abuso de liberdade de imprensa. Constituinte. Essa era a palavra de ordem na época. 1824. Spray? Constituinte? Já? Mas como? É o futuro que retorna para registrar a primeira tentativa de uma constituinte brasileira. A história brasileira registra outras tantas constituintes. O repórter Otto Lara Rezende fez a cobertura de uma delas. Em 46 houve uma convocação geral, o eleitorado foi todo, o voto era secreto, universal, a mulher já votava, que a mulher não votava. O censo, até 1930, você tinha que ter renda para ser eleitor. Em 46 foi a primeira Constituição realmente democrática, em que havia um número já bastante considerável de eleitores, só não votavam os analfabetos, os índios e os conscritos, os que estavam no serviço militar. Em 23 e 24 foi outorga, foi dissolvida a Assembleia. É verdade, em 1824 a coisa não deu muito certo não, tanto que o imperador acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte. O começo de tudo foi um incidente político com o jornal Sentinela da Liberdade, que acabou gerando muitos protestos na Assembleia. E o imperador, para resolver tudo, fechou a Assembleia, o Sentinela e, de quebra, o Tamoio, um jornal dos irmãos Andrada, que tinham passado para a oposição. Sentinela da Liberdade, como nome de jornal, ficou na história por causa do jornalista Cipriano Barata. Cipriano tinha um sentinela que o acompanhava sempre, onde ele estivesse, até na cadeia. Quando era preso, Cipriano Barata soltava, por exemplo, Sentinela da Liberdade na guarita do QG de Pirajá, mandada despoticamente para o Rio de Janeiro e de lá para o Forte do Mar da Bahia, donde generosamente brada alerta. Isso tudo era o nome do jornal. Este é o Forte do Mar, o Forte de São Marcelo, o Forte do Mar da Bahia de Todos os Santos. Nele esteve preso Cipriano Barata. Aliás, é um dos muitos lugares onde Cipriano Barata esteve preso. O Forte do Mar da Bahia de Todos os Santos, o Forte de São Marcelo, tem uma longa história de heroísmo e também de repressão. Cipriano Barata é quem no Brasil tem pela primeira vez a noção do jornal como um veículo de opinião. Com ele, o jornal deixa de ser um release do sistema e deixa de ser um boletim de informações mercantis, passa a ser um veículo de ideias. É um jornal que consegue ser abolicionista numa sociedade escravocrata, consegue ser democrata numa sociedade aristocrática, consegue ser republicano numa sociedade monárquica. Malagueta, de 1823, outro exemplo de resistência liberal. Com uma diferença, o seu redator, Luiz Augusto Mey, foi violentamente espancado, quase morreu e ficou com a mão aleijada. Mais de 130 anos depois, na década de 1950, Antônio Maria, cronista da Última Hora, teve as mãos pisoteadas por desafetos e cunhou uma frase que ficou célebre. Que bobos! Eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos. Ainda em 1823, ano em que o redator de A Malagueta era espancado no Rio, surgia em Minas Gerais o primeiro jornal da província, o Compilador Mineiro. 2 anos depois, em 1825, surge o Diário de Pernambuco,
que existe até hoje e é o mais antigo jornal da América Latina. Esse jornal tem um segredo. O segredo do Diário de Pernambuco reside no fato de ele ter, em todo o seu passado, sabido identificar o legítimo e o real interesse público. Vou lhe citar um exemplo. Em 1825, ao lançar o Diário de Pernambuco, Antonino de José de Miranda Falcão iniciou uma campanha para a defesa da liberdade de imprensa, de combate sistemático ao imperador Dom Pedro I, de defesa da constitucionalização do Brasil. O Diário de Pernambuco funciona há 141 anos neste prédio no centro do Recife. O jornal mantém a velha tradição de tocar o carrilhão a cada hora cheia. Antigamente, estes sinos anunciavam a saída de uma edição, um incêndio na cidade ou um fato importante que merecesse reunir o povo na praça. Em 1827, começava a circular no Rio Grande do Sul o Diário de Porto Alegre. O primeiro jornal de São Paulo foi o Farol Paulistano, fundado por José da Costa Carvalho. Foi José da Costa que levou para São Paulo o jornalista Líbero Badaró, que morava no Rio. Líbero Badaró? Quer saber que personalidade histórica foi? Sei lá, nem me lembro mais. Eu vou saber quem foi Líbero Badaró. Não sei. Sinceramente, a gente sabe um monte de gente, o nome de um monte de rua, mas nunca procurei saber quem foi Líbero Badaró. Se você puder responder para mim... O jornalista Líbero Badaró fundou o Observador Constitucional. E em 1830 foi assassinado nas ruas de São Paulo. Pouco antes de morrer, Líbero Badaró diz uma frase que resume todo o seu ideal. Morre um liberal, não morre a liberdade. Durante o Primeiro Império, a imprensa sofreu muita perseguição por causa de sua luta por maiores liberdades políticas. Mas uma coisa é verdade. Se houve abusos por parte do governo, por parte de alguns jornalistas também não houve a menor compostura. Era a época dos pasquins, produto de um momento agitado, e muitos deles tinham uma vocação incontrolável para a calúnia. Poucos pasquins tinham inspiração política. Isso a partir de O Macaco Brasileiro, em 1822. Em 1969, 147 anos depois, surgia nesta casa, na Rua Resende, centro do Rio, um jornal semanal que herdava o deboche, a irreverência, a combatividade e a denominação dos antigos pasquins. O Pasquim. Em novembro de 1970, toda a redação de O Pasquim foi presa. Tínhamos de acordar às 5 horas da manhã. Era a hora em que a turma do Pasquim, fora da cadeia, ia para casa dormir. Tínhamos de comer comida de soldado e todos passamos mal, porque é uma comida muito forte. Nós estávamos acostumados às coisas mais frescas em matéria de comida. Mas acabamos nos dando muito bem com os paraquedistas, porque são todos oficiais treinadíssimos e, na vida particular, na inocência típica do militar brasileiro, chegados a uma baderna, como nós éramos. Foram 2 meses que a mim, pelo menos, ensinaram muito sobre a pobreza do Brasil. Ainda assim, o que fica de tudo isso não é nem a prisão, nem a ditadura. Na prisão, nenhum de nós se avacalhou, o que é uma boa notícia sobre o intelectual brasileiro. O que fica disso, para mim, é a lembrança de que é possível fazer um jornal altamente inteligente, com muito pouco dinheiro, que divirta o público e sem precisar de anúncios. É uma promessa para a imprensa brasileira. E o jornal foi feito assim, como tantos jornais que nós já tínhamos feito, juntavam um grupo de jornalistas, como fizemos o Pif Paf, por exemplo, né? Que durou 8 números, né? E eu acho que nenhum de nós imaginava que o jornal fosse passar nos 8 números. A gente estava fazendo aquilo mais de farra, né? Eu me lembro que o primeiro número foi uma discussão desgraçada, porque eu queria que, no máximo, 10 mil exemplares. Achava que era um absurdo. Acabaram lançando 20 mil e em pouco tempo estava 100 mil, né? E chegamos aos 200 mil. O Sérgio Porto foi realmente o pai pelo espírito que ele tinha e tudo, né?
Era o maior gozador que esse país já teve. Mas antes dele, né, nós temos também o avô do Pasquim, que é o Barão de Itararé, né? Em 1952 surgia em Belo Horizonte o jornal Binômio, irreverente e combativo e que já no título ironizava o programa do então governador Juscelino Kubitschek. Binômio, energia e transporte. Nós então lançamos o Binômio da Verdade, que era o binômio Sombra e Água Fresca. E isso teve uma resposta muito grande, o jornal pequeno, de 4 páginas, composição manual, primeiro número, teve uma repercussão enorme. Nós até dizemos o seguinte, que o binômio foi uma brincadeira de estudantes que a polícia resolveu levar a sério, porque houve muita violência, muita repressão, o jornal foi apreendido várias vezes e com isso nós fomos tendo o desafio de mantê-lo. Binômio e o Pasquim resgatam antigas e marcantes tradições do jornalismo brasileiro. Humor, crítica, charge e caricatura. O primeiro grande mestre da charge e da caricatura foi Ângelo Agostini, que com a edição da Revista Ilustrada contribuía de maneira decisiva para a tomada de consciência de problemas sociais e políticos. Agostini deixou discípulos de muito talento, como J. Carlos, Raul Pederneiras, Álvaros, Belmonte, entre muitos outros, que publicavam seus trabalhos em revistas de grande penetração, como Careta, Fonfon e o Mário. Todo jornalista, dizem, é um pouco boêmio e gosta de tomar umas e outras. Pois a esse respeito, contam uma história muito engraçada do grande caricaturista Raul Pederneiras. Dizem que ele estava já de manhã na confeitaria ou no restaurante Colombo, tomando um copo bem cedinho, por volta de 7 horas, quando passa um amigo dele e se espanta ao vê-lo aquela hora já de copo na mão e diz: "Ô Raul, já?" Ao que ele, um pouco ofendido, responde: "Já não, ainda." Esta foi a primeira caricatura publicada no Brasil. Era uma litogravura que saiu na Lanterna Mágica, em 1844. Em 1845 surgiu o jornal Daguerrótipo, nome inspirado nas primeiras experiências fotográficas do país. A fotografia havia chegado ao Brasil em 1840. Mas somente em 1900, 60 anos depois, que a fotografia foi utilizada pela primeira vez na imprensa, na Revista da Semana do Rio de Janeiro. O Jornal do Brasil, em 1904, publicava a sua primeira foto. E desde 1898 vinha se aparelhando para isto. O JB montou uma das primeiras clicherias da imprensa diária. E foi numa caixa de sabão transformada em clicheria que o jornalista Humberto Calderaro Filho começou a erguer um pequeno império de comunicação na Amazônia. Em Manaus são 18h40. Eu recebo um telegrama do Alves Pinheiro, que era o chefe de reportagem, grande figura, me pedindo para comandar a reportagem. Em Nova Olinda tinha jorrado petróleo e que eu tivesse brios para ser o furo nacional e que levasse comigo um Deço-Leite. Metemos pão, nos fiou Vasconcelos, salame, queijo, que tinha na peixaria de comidinha, nós levamos em garrafa d'água e nos mandamos na mesma hora. Mandei avisar em casa e me mandei, né? Seu doutor, frio, de madrugada chuva, Deço querendo dormir com a lanterna, porque tinha de ter a lanterna. Nós não tínhamos holofote no barco, para iluminar o rio com a de jacaré, problema de toras, madeira. Aí nós já batemos na casa, acordar caboclos para saber se o rumo estava certo no nosso caminho. E nós chegamos lá primeiro. A 3.600 quilômetros de Manaus, às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre, existe um outro complexo de comunicação. É a Rede Brasil Sul, RBS, da família Sirotsky. A RBS, a Rede Brasil Sul, teve sua origem na Rádio Gaúcha em 1957, portanto há quase 30 anos. De lá para cá, evoluiu com uma inspiração que se manteve constante. Vinculação comunitária. Seu fundador,
Maurício Sirotsky Sobrinho, como eu também, homem de interior, que nos deu desde aí a razão de ser de orientarmos-nos para a interiorização dos nossos veículos. Hoje, agindo através de 18 emissoras de rádio, 14 emissoras de televisão e 2 jornais, cobrimos integralmente o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, perseverando com esta ideia de uma mensagem de integração comunitária. Foi nessa praia, onde hoje surfistas pegam suas ondas, a praia do Farol da Barra, na Bahia, que em 1874 chegava pelo vapor inglês Hope, o primeiro cabo submarino ligando o Brasil à Europa. Em 1874, a Agência Telegráfica Americana instalava no Rio a sua primeira sucursal. No mesmo ano, o Jornal do Comércio começava a publicar os primeiros telegramas internacionais. A Folha do Norte foi, durante muito tempo, o jornal mais importante do norte do país. Foi também um dos primeiros a admitir uma mulher na sua redação, Oneide Lopes. Ser mulher jornalista na década de 40 era uma barra. Era uma barra mesmo. Primeiro porque a família, não só como jornalista, como em outras profissões, né, que os pais queriam que a gente fosse só professora, né? Era difícil, e como tudo era difícil, mesmo no jornal, mesmo para fazer um jornal, era uma coisa terrível. Hoje, com as facilidades de até computador, né? Mas era muito difícil. Mas foi em 1914 que apareceu a primeira repórter, Eugênia Moreira, retratada neste óleo de Di Cavalcanti. A neta de Eugênia, Sandra, é também repórter na TV Globo. A tradição de reportagem na família é uma tradição que se mantém. Com meu pai, Sandro Moreira, que é colunista do Jornal do Brasil, com a minha irmã, que tem o nome da minha avó, Eugênia, que também trabalha na TV Globo. Aliás, a primeira grande reportagem da Eugênia foi publicada no jornal A Rua. A Eugênia fez uma estratégia. Ela era uma pessoa que badalava muito. Largou a vida de badalação, de boemia, isso foi noticiado no jornal, para se internar num asilo, onde havia suspeita de haver problemas com as moças que trabalhavam no asilo, enfim, maus tratos. E a curiosidade dela em perguntar muitas coisas sobre o asilo acabou levando a Madre Superior a desconfiar dela e falou, não, você vai embora. Mas aí ela tinha ficado sem poder fazer as fotos, sem poder anotar as coisas, mas tinha conversado com muita gente. Então ela voltou e publicou uma série de reportagens. Saiu, parece que em 3 ou 4 dias. A Eugênia, um dia, foi fazer uma entrevista com quem, Eugênia? Com Essa história é Hélio Silva. Fui fazer gravar uma coisa com Hélio Silva. E quando eu cheguei lá, estava montando os negócios, e ele disse, como é seu nome, minha filha? Eu disse, Eugênia Moreira. Ele falou, não, você morreu. Mas o primeiro registro da participação de mulheres no jornalismo brasileiro é de 1852, no Jornal das Senhoras, no Rio. Um jornal que já defendia a emancipação das mulheres. Mas só da metade deste século para cá, as jornalistas foram tomando seu lugar nas redações, como Cecília Meirelles e Raquel de Queiroz. Num mundo e em redações dominados pelos homens, uma repórter ganhar o mais importante prêmio jornalístico da época não deixa de ser um fato significativo. Os homens começaram a aceitar melhor uma mulher dentro da redação de um jornal, porque naquela época não é como agora, não era. Era muito difícil mulher trabalhar, e quando mulher ia trabalhar num jornal, davam para ela fazer sessão de cozinha, de arte, de moda. Quer dizer, então uma mulher que ousou fazer alguma coisa diferente foi uma abertura de caminho para as mulheres. Mesmo não frequentando as redações, muitas mulheres colaboravam nos jornais operários e anarquistas do começo do século. Uma imprensa que deu muito trabalho ao governo. Em 1921, no governo Epitácio Pessoa, foi baixado um decreto de repressão ao anarquismo, com 2 artigos específicos para a imprensa, prevendo inclusive prisão para jornalistas. E é também no início do século que os grandes jornais começam a se modernizar. A Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, já possuíam sede própria na Rua do Ouvidor. No Jornal do Comércio, conservador, colaboravam personalidades ligadas ao governo, como o Barão de Rio Branco, por exemplo,
O que não impediu que já na década de 10 o Jornal do Comércio publicasse um folhetim, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, uma crítica mordaz ao paternalismo e autoritarismo do exército e de nossas elites. Em 1901 é fundado o Correio da Manhã, primeiro jornal de oposição na República Velha. Crítico do presidente Campos Salles, conclamava o povo para a melhoria das suas condições de vida. O Correio da Manhã, com certeza, não estava na lista dos jornais que o presidente Campos Salles confessava haver comprado com dinheiro público para elogiar a sua política econômica. A modernização da imprensa paulista passa pelo O Estado de São Paulo, fundado em 1875 com o nome de Província de São Paulo, e que era adquirido em 1892 pelo jornalista Júlio de Mesquita. O dia da tradicional Província de São Paulo começava bem cedo com a chegada no acanhado prédio do seu editor. A composição do jornal era feita pelas mãos hábeis dos tipógrafos da época. O jornal era rodado em 1875 nesta impressora, uma Lausette de origem francesa. A máquina era movida por negros libertos. Os donos da província não admitiam escravos no jornal. A Província de São Paulo, que no seu início tinha uma tiragem de 2.035 exemplares. Com a proclamação da República em 1889 e os conflitos que esta mudança gerou, a imprensa voltava a ser perseguida. Era uma imprensa partidária e opinativa, uma marca do jornalismo da época. É no estado de São Paulo que são publicadas, em 1895, as primeiras grandes reportagens da nossa imprensa, com Euclides da Cunha como correspondente na Guerra de Canudos. Estas reportagens se transformaram em um dos mais importantes livros da nossa literatura, Os Sertões. Mas é na Guerra do Paraguai, em 1865, que surgem os nossos primeiros repórteres de guerra. Eram militares que mandavam relatos para a revista carioca Semana Ilustrada. 77 anos depois, em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial, entram também em cena os repórteres brasileiros, jornalistas, que fariam grandes reportagens. Foram enviados para o fronte Murilo Marroquim, Egídio Skeff, Barreto Leite Filho, Rubem Braga e o Joel Silveira. O bem-humorado Joel Silveira conta agora como Assis Chateaubriand, com seu vozeirão, o convocou para ser correspondente de guerra. O Assis quer falar com você. E aí eu fui. Joel Silveira, o senhor é um rebelde. O senhor é um rebelde. Eu estou aqui, doutor Assis, pronto, não é para passar na caixa, ver. Não, senhor. Não, senhor. Coisa pior. O senhor vai para a guerra. O senhor vai para a guerra. E me faça um favor. Não me morra. Repórter não é para morrer, é para mandar notícia. Viu, senhor Silveira? Viu, senhor Silveira? Só me volta aqui fardado. Sergipano com 26 anos não tem medo de nada. Nem de guerra. Eu achei ótimo. Inclusive estava casado aí e tal. Um dia estou almoçando na minha casa, lá na rua Real Grandeza, 249, já fardado, né? Mas minha mulher não sabia o dia, eu não podia dizer, eu sabia. Minha bagagem já estava no navio, tudo isso e tal. Aí no almoço eu disse, ô Iracema, a cerveja está quente. Vou buscar na esquina uma fria. Voltei 10 meses e 11 dias depois com a cerveja super gelada. Eu costumo dizer que eu fui para a guerra com 26 anos. Fiquei lá 10 meses e 11, voltei com 40. Porque a guerra, inclusive, envelhece muita pessoa, amadurece demais.
Eu fui na patrulha do Sargento Wolff, né? Para o livro. Eu vi o Sargento Wolff morrer. Era um paranaense, de uma valentia extraordinária, um bravo. Aí foi um negócio terrível, né? Uma rajada de metralhadora. E o pior que só depois de conquistado Montese, 21 dias depois é que se pôde tirar o corpo do Sargento Wolff, que estava preto pela a neve, o gelo, conserva, né? Isso foi realmente muito duro. Aliás, acabou 5 vezes a guerra, para mim, né, Milão. A guerra acabou. Eu tomava um pilé. Não acabou não, Joel. Então, por que diabo essa guerra acabou ou não acabou? Anos depois, jornalistas brasileiros se destacariam na cobertura de outra guerra, a do Vietnã. Antônio Calado, do Jornal do Brasil, vai ao Vietnã do Norte. Lá fui eu, quer dizer, fiz aquela visita que era quase que padronizada, né, de pouco menos de um mês, de visitar aquela coisa, um pouco perto da zona de guerra, a zona realmente desmilitarizada, eles não deixavam ninguém visitar, que era o bombardeio diário americano, 24 horas por dia. O Vietnã tem uma formazinha assim fininha, de uma penínsulazinha fininha. É como se os americanos quisessem cortar ao meio o país, fazer 2 ilhas, o norte e o sul. Era aquele bombardeio de, sei lá, de 200 quilômetros de distância, você já ouvia aquele rugido do ataque americano. Os dramáticos no Vietnã do Sul. José Hamilton trabalhava na Realidade do Sul, uma das melhores revistas de reportagens que a nossa imprensa conheceu. Dirigida por Paulo, que a nossa imprensa conheceu. Dirigida por o repórter brasileiro preferido do Vietnã, na região mais ferido do Vietnã, na região foi um alvoroço. Né? Entramos em contato todas as agências e tal, e logo depois se confirmava, vinha a embaixada brasileira no Vietnã do Sul, que de fato o Zé estava ferido. Tudo tem um pouco de fatalidade, né? Eu devia voltar para Saigon no dia 19 de março, mas o fotógrafo que estava trabalhando comigo, um japonês chamado Kei Shimamoto, ele argumentou comigo que para uma revista mensal como era a Realidade, o material fotográfico dele não estava muito dramático, ele dizia. Não está dramático o suficiente para uma revista mensal. Então ele me pedia para ficar mais um dia. Quer dizer, ficar do dia 19 ao dia 20, até o dia 20 lá no fronte. A gente estava numa cidade chamada Quang Tri, que ficava perto da zona desmilitarizada, entre os 2 Vietnãs. Então a gente foi para essa operação na Aldeia Sem Alegria, numa operação em busca do inimigo, do chamado inimigo. E enquanto a gente desceu do helicóptero, na companhia em que eu estava, que eram cerca de 120 homens, desceu dos helicópteros e começou a caminhar na direção da aldeia, um lugar que a gente conhecia, aí a gente viu que o campo estava todo minado, estava todo cheio de armadilhas, e à medida que a companhia começou a caminhar, começaram as explosões de minas e também de armadilhas retardadas, quer dizer, um soldado na frente acionava um mecanismo e a explosão se dava atrás. E numa delas eu fui, depois de correr assim ao encontro de 8 soldados americanos que tinham sido vítimas de explosões, de bombas, de minas, que estavam sangrando, chorando, sendo atendidas. Numa caminhada dessas, em direção a um desses soldados, uma das minas me pegou. Já que ele se feriu, já aconteceu essa coisa que ninguém queria, né? Nós não podemos perder nada. Então, quando dizer que o Zé é jornalismo. Então vamos usar esse acontecimento da melhor maneira possível. E como é que se usa o acontecimento da melhor maneira possível? Anunciando tudo o que aconteceu. Nós fomos filhos do Cruzeiro, da última hora. É uma revista de jornalista, de repórter. Foi bolada assim, saiu assim, deu certo assim, foi ótimo. O urubu chama a família. Vamos inaugurar Brasília? Essa aqui não. Como essa aqui, nunca, jamais houve e vai ser difícil haver outra. Esta revista tirava por semana mais de 700 mil exemplares.
numa época em que a população urbana do Brasil era de 19 milhões de habitantes. A sua impressão era em rotogravura, uma técnica revolucionária para a época, o que permitia tiragens tão largas. Miss Brasil, número 2, vai de saiote a Long Beach. Que maravilha. Davi Nasser era um dos grandes repórteres dessa revista. Ele morreu em 1980. E o seu companheiro, o fotógrafo, era Jean Manzon. E quando passei a trabalhar no Cruzeiro, me faltava realmente um repórter de qualidade e com as qualidades que o Davi, enfim, que tinha encontrado quando conhecemos lá no Amazonas. E eu insisti junto à diretoria do Cruzeiro, Assis Chateaubriand, para dar um jeito de convidar o Davi e trazer ele do Globo para os associados. Bom, o mais difícil era encontrar assuntos que justificavam uma publicação de 10 páginas, não? E de interesse do público. Então, primeiro era encontrar o que vamos fazer essas semanas. E então havia sempre um assunto ou outro que a gente procurava desenvolver. E outras vezes nós tínhamos carta branca, independência absoluta, para escolher os assuntos, desenvolvê-los, não, através das fotografias e da redação, e a gente eu paginava também as reportagens. Falar de Chateaubriand é muito difícil, porque podia se escrever a história dele em 25 volumes. Assis Chateaubriand sempre despertou muita polêmica, muita. Até em torno de sua pessoa. Pois não tem até a história de quando ele era embaixador em Londres, ele nomeou a rainha da Inglaterra da Ordem do Jagunço. Sabe o que era a comenda da Ordem do Jagunço? Era um chapéu de cangaceiro. Chegou lá no dia do casamento da moça, da rainha da Inglaterra, e pegou-lhe na cabeça um chapéu de jagunço. E pronto, a rainha da Inglaterra ficou com cara de curisco diabo loiro assim. Coisas do Chateaubriand. Mas uma coisa se deve dizer em defesa dele, e em defesa da verdade também. A sua grande paixão sempre foi o jornalismo. Aos 14 anos de idade, ele começou no O Pernambuco de Recife. E em 1924, ele adquiriu o Jornal do Rio de Janeiro, dando início à construção, ao erguimento de um dos maiores impérios de comunicação da terra brasileira. Quando ele morreu, em 1968, ele tinha 32 jornais, 3 revistas, 24 emissoras de rádio e 19 emissoras de televisão. É pouco? Chega pra cá. Venha ver comigo um filmezinho que foi feito por um amador no dia da inauguração da primeira emissora de televisão da América Latina, a PRF3 TV, a TV Tupi. Esse filme foi feito sobre a inauguração. Veja. Pô, de acho. Então a gente vai tentar recompor aqui, não por ter ouvido dizer, porque foi assim, porque foi assado. Vamos recompor com gente que estava lá, na hora, no primeiro dia. O primeiro dia de transmissão de televisão na América Latina. Cassiano, como é que foi? Foi assim. Roberto, pega a câmera. Vamos lá. Não, meu filho, essa não. Essa foi de 50. Aqui. Yara, você sabe, né, o que você tem que falar? Eu sei, eu decorei. Acendeu a luz vermelha, você fala, toca a campainha não 2 vezes. Não precisa ouvir sua voz, não. É a luzinha. Papá, você tum. Sei. Então, papá, tum. Vai. Senhoras, senhores telespectadores, diretamente do Alto do Sumaré, em São Paulo, Brasil, as emissoras associadas do país apresentam através de sua emissora de televisão PRF3 TV, Canal 3, neste instante e com muito orgulho, o primeiro programa de televisão da América Latina. E dando prosseguimento a este primeiro programa nesta primeira noite da televisão, o primeiro repórter de televisão, uma primeira notícia. Telespectadores, boa noite. A grande notícia da noite hoje é a seguinte: o Dr. Getúlio Vargas declarou que o Brasil está maduro para uma nova Constituição democrática. Vai lá.
E deu o primeiro beijo na televisão, né, minha gente? E só ficou Isso é vida o primeiro beijo na televisão. Você imaginar o primeiro beijo, o que foi? Quem deu foi Walter Forte. Então aproveitem. Não era impossível aproveitar, para ser justo. Aí a gente fazia um silêncio e fazia assim, quer ver? Mas era isso. Só nas costas. Uma boca era assim, mas veja bem. E a mão aqui. Obrigado, linda. Sensual. Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra vocês e um alegre despertar. Imagens do dia. Este era o nome do primeiro telejornal, que começou em 19 de setembro de 1950, no dia seguinte ao da inauguração da TV. O jornal era esse logotipo e um locutor narrando as imagens. O tempo de duração do jornal e o tempo que durassem as imagens. Imagens que eram feitas por este homem, Paulo Salomão, um dos primeiros cinegrafistas do telejornalismo. Paulo Salomão estava no Palácio do Catete no dia em que o corpo de Getúlio Vargas foi levado para o Rio Grande do Sul. Isso foi a 24 de agosto de 1954. E essa Belle Hall, com essa Belle Hall aqui, eu era cinegrafista da PRF3 TV, foi que eu documentei toda a tragédia acontecida aqui, com essa máquina. Na Avenida Beira-Mar, próxima à Embaixada Americana, começou um grande tumulto com os cavalarianos, descendo o sarrafo no povo. Tremenda arruê. Aí viemos vindo. Próximo aqui à Praça Santos Dumont, em frente ao aeroporto, tinha 2 ou 3 metralhadoras que começaram a pipocar. Aí então a coisa piorou. Eu tinha que registrar o fato. Me procurei proteger, eu inclusive a máquina. Encontrei um buraco assim. Fez um buraco. Corda na minha máquina, telemetrei. Em 1980, 26 anos depois, 2 jornalistas e um técnico de VT viveram uma experiência semelhante no interior de São Paulo. Alguns presos tentavam sair da cadeia, um refém como escudo. A narração da reportagem foi feita ao vivo. Momento de grande tensão aqui na cidade de Jacareí. Os policiais militares estão se armando, estão se preparando para atirar. Atenção, atenção! Todas as partes. Atenção, um grande tiroteio aqui na cidade. Todo mundo agachado atrás dos automóveis. Os repórteres Carlos Nascimento e Reinaldo Cabreira e o operador de VT Carlos Bombonati saíram com vida desta. As imagens dos grandes acontecimentos internacionais sempre fizeram parte da rotina do telejornalismo brasileiro. Principalmente no seu começo, quando ainda não tínhamos o repórter de vídeo. Um dos primeiros repórteres da televisão foi o José Carlos de Moraes. Quem? José Carlos de Moraes? É o Tico-Tico, repórter que adorava um furo de reportagem. Ocasião em que tive o privilégio divino de ser recebido por um Papa, Pio XII, que eu vinha insistindo, perseguindo, tentando uma entrevista ou pelo menos uma bênção de um Papa. Sua Santidade se aproximada, estávamos a 2, 3 metros do Papa, quando Carlos Espera e eu nos ajoelhamos e encarando fixos em Sua Santidade, imploramos. Até me lembro que o Espera colocou a mão dele sobre a minha. E eu, com o microfone para o Papa, implorei. Sua Santidade, per favore, una benedizione speciale per popolo di Brasile. È il più grande paese cattolico del mondo. O Papa, estarrecido, parou alguns segundos, sorriu e deu a bênção
que havíamos solicitado. Apesar do incrível senso de improvisação do brasileiro, não é assim que se diz? O telejornalismo só começou a se afirmar mesmo no dia que importou do rádio o repórter Esso. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. O repórter Esso estreava na televisão em 1952, na Tupi, do Rio de Janeiro. Um fato importante foi o sequestro do embaixador norte-americano, Elbrick. Os sequestradores deixaram um bilhete na igreja, não me lembro o nome da igreja, lá no Leblon, dizendo que eles queriam isso e aquilo, e que o repórter Esso lesse uma mensagem ao país. Ora, em plena vigência da Revolução, ler aquela mensagem que eles deixaram era uma violência, porque afetava de perto as forças dominantes no país. Era a Revolução de 1964. Então eu li um manifesto muito violento contra a Revolução, de uma lauda, mais ou menos. Foi feita uma cadeia de rádio e televisão e eu li. Agora, foi um major, um coronel, foram para dentro do estúdio da TV Tupi e disseram: você está autorizado a ler essa nota. Eu disse: muito bem, coronel, mas o senhor faz favor de assinar aqui embaixo autorizando. Senão eu acabo de ler essa nota e o senhor me prende aqui, né? Ele assinou, eu li. Ao meio-dia e 45 minutos do dia 28 de agosto de 1941, durante a Segunda Guerra, nascia na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, o mais importante noticiário radiofônico do país, o repórter Esso. Nenhuma notícia era aceita pelo povo se o repórter Esso não confirmasse. Isso era inevitável. Qualquer coisa que desse o jornal da Rádio Tupi, telefonava para a Rádio Nacional. Repórter Esso, escuta, eu ouvi isso na Tupi, é verdade? Se o Heron Domingos dissesse que não era verdade, fim de papo. E principalmente porque o Heron era muito cuidadoso. Ele checava muito as notícias. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. A Rádio Nacional, fundada em 1936, chegou a ter, nos anos 50, no departamento de jornalismo, 13 repórteres, 24 redatores e 4 secretários de redação. Em 7 de setembro de 1922, era realizada no Rio a primeira transmissão radiofônica do Brasil. Um dos pioneiros do rádio brasileiro, Roquete Pinto, participou da inauguração. No Brasil, as primeiras experiências radiofônicas foram feitas pelo padre Landel de Moura, em 1893, em São Paulo. Em 1923, Roquete Pinto fundava no Rio de Janeiro a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Levava sociedade no nome porque funcionava como um clube e só quem pagasse é que podia ter um receptor. Mas como muito pouca gente pagava, tempos depois eles começaram a veicular reclames para garantir a sobrevivência. Mas em pouco tempo o rádio se transformava num importante meio de comunicação. Em 1932, locutores inflamavam o povo paulista durante a Revolução Constitucionalista. Nicolau Tuma era um desses locutores e revive aqueles momentos, 54 anos depois. Era uma sensação maravilhosa, sabendo que aquelas palavras que nós pronunciávamos com muita emoção e entusiasmo e veemência para o povo através do microfone, estavam tendo tanta repercussão entre o povo de nossa terra. Daqui, do alto deste primeiro andar, deste edifício que substituiu o velho prédio onde funcionava a Rádio Record, contemplávamos o povo entusiasmado, participando praticamente ali, pela sua presença, pelo seu aplauso
do movimento constitucionalista que havia sido deflagrado em 9 de julho de 1932. Em 1961, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o rádio voltava a ter muita importância como meio de mobilização popular, quando o então governador gaúcho, Leonel Brizola, montou a Rede da Legalidade para defender a posse de João Goulart, diante da renúncia de Jânio Quadros. O Correio do Povo, em 1930, durante a Revolução do também gaúcho Getúlio Vargas, estampava estas manchetes. Uma vez foi trabalhar como repórter. O Raul Pila mandou o Armando Fazer Verde, eu sabia como tinha sido dado a rendição do 7º da Revolução de 30. Chegamos lá, ainda não tinha sido dado a rendição. E rompeu a fuzilaria de novo, nós estamos correndo a ladeira, que barbaridade. Barbaridade, tchê! Época em que os jornais brasileiros ainda eram os grandes formadores de opinião. Em 1930, a noite batia recordes de vendagem e os jornais tiravam, às vezes, 6 ou até 8 edições diárias. Olha a noite! Olha a noite! Quem não sabe ler pode ver as figuras. Olha a noite! Obrigado! Olha a noite! Olha a noite! A noite foi fundada em 1911 por Irineu Marinho, momento de implacável crítica da imprensa oposicionista ao governo Hermes da Fonseca. A Noite era um dos jornais mais bem feitos da época. Irineu Marinho fundou depois o Globo, em 1925, ano em que começavam a circular outro jornal de muito sucesso, o Diário da Noite. O forte dos jornais da época não era ainda a reportagem. Quem reinava era Sua Excelência, o artigo. Olha, imparcial! Compra que o artigo é violento! O artigo é violento! Artigo violento, esse era o mote. Surgiram então articulistas que são considerados insuperáveis na imprensa brasileira, como J.E. de Macedo Soares. Ninguém se compara ao Macedo Soares como estilo, como verve, como graça, como precisão na análise, na crítica e como contundência na agressão às pessoas quando ele queria agredir. Artigos violentos e momentos políticos delicados. Esses dois ingredientes, somados, sempre deixaram a imprensa em posição de nítida desvantagem. Como na Revolução de 30. A imprensa, identificada com o presidente Washington Luiz, que seria deposto, era praticamente dizimada. Dezenas de jornais foram pilhados e incendiados, no Rio e em São Paulo. O País, a Gazeta de Notícias, a Crítica, a Notícia, a Vanguarda, Jornal do Brasil, Correio Paulistano, a Gazeta, a Noite. Sobre o Washington Luiz, o Barão de Itararé inventou que o presidente era o redator-chefe do jornal A Manha. E se referia a ele da seguinte maneira: o nosso companheiro que acumula as funções de presidente da República. Em 1934, a Assembleia Constituinte elegia indiretamente Getúlio Vargas presidente da República. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. No Rio, Rapazola começava na profissão de jornalista. Em 1934, eu tinha 19 anos, fui preso numa reunião sindical, no Sindicato dos Garçons, para a qual eu fazia a cobertura do Jornal do Povo, do Barão de Itararé. E, estreando então como repórter, participei dessa reunião e que foi interrompida por uma violenta irrupção policial, aos tiros. Soube-se mais tarde que, em consequência desse tiroteio, foi morto um operário e eu próprio entrei para refugiei-me numa vila e ali fiquei até sair, ser levado preso para a polícia,
onde passei 24 horas pelo menos. Foi essa a minha estreia como jornalista. Em novembro de 35, um levante comunista em Natal, Recife e Rio, a chamada intentona comunista, foi o pretexto para Getúlio instalar o estado de sítio e, assim, também pressionar ainda mais a imprensa. No dia 10 de novembro de 1937, o Estado Novo desabava sobre o país e pegava desprevenido um outro jovem jornalista que tinha apenas um mês de profissão. Pois bem, enquanto o Brasil não caiu nessa história do Estado Novo, parecia que esse milagre seria possível. Sobretudo com a pimenta de uma coisa como a Coluna Prestes, digamos. Era um país que tinha, sei lá, dava uma impressão de que ia ser diferente da republiqueta tradicional latino-americana. O Estado Novo, para mim, foi a prova aprovada. Eu tinha 20 anos nesse tempo. Eu digo, bom, é isso aí. E estamos conversados. O censor estava dentro do jornal. A censura foi pior do que durante a recente ditadura militar. Pior é modo de dizer. Mas era uma coisa também mais republiqueta. Nós tínhamos o censor sentado o tempo todo no jornal, lendo tudo, inclusive anúncios de medicina. Ao mesmo tempo que o Estado Novo fechava suas asas sobre nós, o jornalismo esportivo dava um salto significativo, especialmente no rádio, em 37, com Oduvaldo Cosi e Ari Barroso. A Copa de 38 na França foi a primeira transmissão radiofônica intercontinental para o Brasil. Eu ainda me lembro do meu pai, o velho Antônio José, tentando ouvir a Copa com Rádio Galena e transmitindo para nós o jogo. Claro, a molecada tudo sentada ali na frente e ele aqui com aquele rádio, ouvindo, vocês imaginam como. A bola tá cotinho. E a gente, pai, cala a boca, moleque, cala a boca. Passou pro Leônidas, voltou pro Nijinho, agora foi pro Leônidas. Tá com o Leônidas pai, tá com o Leônidas, pai, gol da Polônia? Mas essa porcaria desse rádio aqui. E o locutor dessa transmissão se chamava Galiano Neto. Apenas um ano antes, em 37, saía às ruas o primeiro repórter volante do nosso radiojornalismo. Em pleno Parque Siqueira Campos, na Avenida Paulista, passarela de todos os eventos populares e dos desfiles cívicos. Com uma caixa igual a esta, que se chamava Transcive, que chamam hoje de transceptor. É um transmissor portátil, que não tem fio nenhum. Através desse transmissor, eu fiz a reportagem completa desse desfile. E no mesmo ano da Copa do Mundo na França, 1938, era lançada no Rio de Janeiro a revista Diretrizes. Eu tenho aqui alguns exemplares encadernados. Esta revista foi editada por Samuel Weiner. Com o surgimento do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura atingia níveis insuportáveis, isso em 1939. Em 1940, o arbítrio encampava no Rio, a Rádio Nacional e o jornal À Noite. E tropas de Getúlio Vargas invadiam o jornal O Estado de São Paulo. O fato é absolutamente verídico. Era o governador de São Paulo, governador não, era interventor de São Paulo, preposto do Getúlio Vargas, o Adhemar de Barros. As tropas cercaram o jornal, tiraram as pessoas que estavam lá dentro, prenderam algumas e deixaram o jornal fechado durante 15 ou mais dias. Nesse período, ninguém entrou no jornal, só estavam dentro do jornal os delegados da polícia e tropas. Bom, depois de 15 dias, foi avisada a imprensa que o jornal ia ser reaberto, para a imprensa participar da reabertura do jornal. Foram jornalistas de toda a parte, inclusive do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros estados, e constataram que havia na mão dos interventores, ou numa mesa lá colocada, um embrulho imenso com jornais, embrulhado com jornais, uma coisa extremamente estranha, ninguém sabia o que estava dentro daquele embrulho. Aberto o embrulho, constatou-se que haviam armas, algumas Winchester 44 e umas 2 metralhadoras. Agora, os jornais estavam absolutamente limpos e o pacote era um pacote que percebia-se que era um pacote que tinha sido feito há muito pouco tempo. Você não pode contar nada a respeito dessas coisas sem
considerar, por exemplo, o problema da censura, porque a censura sempre foi muito burra, né? Durante o Estado Novo, a Rádio Nacional tinha um programa sinfônico, né? Patrocinado até, se não me engano, pela GE. Muito bem, podia tocar tudo, menos Tchaikovsky, Rachmaninoff, não podia, porque eram russos, evidentemente teriam a obrigação de ser comunistas. Mas o mais curioso, o mais engraçado dessa história toda é que o próprio DIP acabava por tornar conhecidos os assuntos por ele DIP proibidos. Todo dia eles mandavam para as redações e para as emissoras de rádio uma relação dos assuntos proibidos do dia. Assim é que um dia aconteceu numa emissora de rádio de um locutor chegar desfavorito para trabalhar, né? Estava cumprido já o seu turno na hora, olhou, a música está terminando, um mundo de papel em cima da mesa. Ele foi, pegou atenção, atenção. E agora as determinações e proibições do DIP. Nada sobre o nascimento da neta do presidente Getúlio Vargas. Fotografias da Rússia? Nunca. Não noticiar a passagem pelo Brasil de autoridades norte-americanas. Proibidas quaisquer alusões ao regime brasileiro anterior a 10 de novembro de 1937, sem prejuízo de referências à democracia, pois o regime atual também é uma democracia. Essas determinações parecem piada, mas estão todas no livro de Davi Nasser, A Revolução dos Covardes. Mas foi só em fevereiro de 1945 que a censura do Estado Novo começou a ceder, com a publicação desta entrevista de José Américo de Almeida no Correio da Manhã. José Américo era um importante político da época e na reportagem fala da necessidade da redemocratização do país. A entrevista foi feita por Carlos Lacerda, um polêmico personagem da nossa imprensa. Quando saiu essa entrevista, o Chateaubriand, que era do jornal que eu trabalhava, telefonou para o diretor, Gregoriano Canedo, e determinou ele que ele não permitisse mais o ingresso do censor na redação. Então o Canedo foi para casa, e me telefonou e disse: Castelo, tem um abacaxi para você, você vai dispensar o Ataliba. Não deixa mais ele ler jornal, o doutor Chateaubriand não quer mais. Eu disse: tá bem. Deu 10 horas, o Ataliba chegou, tirou o paletó, um paletó de aquele lustroso branco, né? Um chapéu de Panamá, botou o chapéu no cabide. Aí eu falei para ele: Ataliba, se quiser ler o jornal, você compra amanhã de manhã, porque hoje você não vai mais ler. Tem ordem para não deixar mais você ver a matéria do jornal. Aí ele levantou-se, revestiu-se, botou o chapéu e já entendi tudo. Mas não tem importância. Um dia a gente volta. 23 anos depois, os censores voltaram às redações. Mais precisamente na noite do dia 13 de dezembro de 1968. Pouco depois de A Hora do Brasil dar por promulgado o ato institucional de número 5. Entraram 3 censores, majores do Exército, fardados, se apresentaram como encarregados de pôr em execução o ato institucional número 5. Eu prontamente procurei a direção do jornal, o diretor Manuel Francisco Nascimento Brito me autorizou a que eu caracterizasse a edição do dia seguinte como uma edição censurada. Isso era muito importante, porque nós sabíamos que o jornal, a imprensa toda ia ser censurada por muitos e muitos anos, como na realidade foi. E se não, naquela primeira vez, não mostrássemos ao leitor que a gente estava sob censura, ele ia passar a acreditar em nós o resto do período, e isso era muito ruim. Então, era importante caracterizar que nós estávamos sob uma pressão, sob um arbítrio, e que ele não devia nos acreditar inteiramente. Era um jogo muito perigoso, porque o jornalismo consiste em fazer acreditar, e a gente estava fazendo justamente o contrário. Mas eles sentaram-se, nós começamos a submeter eles todos originais a todas as provas, mas nós fazíamos um outro jornal lá embaixo, um jornal que era feito como nós estávamos pensando. E aí foi um jornal praticamente de gozação na censura. Desde a primeira página, onde a gente botou a previsão do tempo, a famosa previsão do tempo, nuvens negras ameaçam o país, classificados cheios de insinuações, fotografias na página de esporte de uma criancinha derrubando um gigante com judô, numa outra página um gorila, e assim por diante. Passamos ao leitor
a impressão de que aquele não era o jornal que estava acostumado a ver e ele devia, a partir daí, começar a preocupar-se com o que estava nas entrelinhas. Nós recebemos uma informação, às mais ou menos 7 horas da noite, de que iriam prender o Sete Câmara, que era então o diretor do jornal, o embaixador Sete Câmara. Nós não acreditamos muito porque não vimos uma razão para que fosse preso. Mas, enfim, prendiam todo mundo nessa ocasião. E, efetivamente, às 7 horas da tarde, nós tivemos a notícia de que havia sido preso na residência e estava sendo levado para algum lugar em que nós não sabíamos ainda e que, afinal, veio a ser um regimento de polícia militar da Praça da Harmonia. E, então, eu procurei a Condessa e, imediatamente, combinei com ela que, enquanto a diretoria não tivesse liberdade de se reunir no jornal, com ampla liberdade, não haveria Jornal do Brasil. E nós decidimos, então, pôr o dedo na rotativa e parar a rotativa até que pudéssemos nos reunirmos com liberdade os três. Nesse mesmo 1968, antes do AI-5, surgiria uma revista semanal que se tornaria, anos depois, um grande sucesso editorial. Veja, da editora Abril. Toda a turma da Veja trabalha com mais afinco, com mais obstinação, com mais interesse. Está vivendo o fato de que temos realmente 4 a 5 leitores para cada exemplar da revista vendida. E a nossa capa já tinha mudado 3 vezes durante aquela semana. Nós queríamos uma capa que contasse o que estava acontecendo. E chegou uma foto de Brasília, de arquivo da sucursal de Brasília, que estava na cara que era a capa que dizia tudo. E decidimos publicar a foto sem chamada nenhuma, sem nenhum texto, porque achávamos que ela dizia tudo, sem necessidade de palavra. A gente mostrou para o censor, dissemos, olha, queremos publicar esta foto, Costa e Silva, no Congresso. E ele disse, tudo bem, acho, não tem nada, o que vocês vão escrever em cima? Dissemos, não vamos escrever nada. E aí a gente rodou esta edição, ela começou a sair da gráfica no sábado, começou a entrar em todos os caminhões para todo o país e, na medida que alguém mais em cima desse censor percebeu o que estava na capa, sem ler lá dentro, já sem se preocupar com o que estava lá dentro, decidiram aprender a revista. Dezembro de 69, o general Garaçãs Médici tinha acabado de assumir a presidência da República. E, talvez porque tocado pelo minuano, o general permitia que no Planalto se falasse da intenção do governo de coibir a tortura. De sorte que a Veja decidiu fazer uma reportagem dizendo precisamente isso, que tal era a intenção do novo governo, que acabava de assumir o poder. A imprensa em geral foi atrás da gente e a partir de segunda-feira os jornais começaram a falar no assunto e a coisa cresceu e ferveu. O governo deu-se conta de que o assunto era bastante melindroso, sorte que colocou em campo a censura para, através do telefone, comunicar às redações que não seria conveniente insistir no assunto. De fato, o tema desapareceu das primeiras páginas. Quando percebi qual era o rumo das coisas, decidi, isto já na sexta-feira daquela semana, no momento em que a revista estava chegando ao seu fechamento final, decidi simplesmente desligar os telefones. A censura alcançava também a televisão. No dia 1º de setembro de 69, quase que a estreia do Jornal Nacional não vai para o ar. Bom, vocês podem imaginar o que é estrear um telejornal num país em rede nacional, num país em que a censura já era também em rede nacional. A censura por parte do Estado, por parte do governo. Então o clima era muito mais voltado para dentro da casa do que para fora da casa, embora tivesse acontecendo um fato da maior relevância no plano político, que era o coma do presidente Costa e Silva
e a instauração daquele colegiado. Notícia mesmo a gente tinha do exterior. O presidente Médici, na época, anos depois, ele diria que a maior prova de que o Brasil era uma ilha de tranquilidade é que a gente via o Jornal Nacional e tinha greves, terrorismo pelo mundo inteiro, e o Brasil era um paraíso. Era um paraíso por força da censura. O nosso clima, por conseguinte, era um clima de tensão em torno do nosso trabalho. Nós estávamos muito mais preocupados com a técnica do que com a ética naquele momento. O Jornal Nacional, no seu começo, atingia simultaneamente todo o sul do país, região já interligada pelo sistema de micro-ondas implantado pela Embratel, empresa diretamente responsável pelo grande avanço das telecomunicações no Brasil. Veio, anos depois, a integração nacional via satélite. Se em 1938 o meu pai sofreu com a Copa do Mundo na França, em 1950, no Maracanã, foi a minha vez de sofrer. Se dependesse dos jornais da época, o Brasil nem precisaria jogar a final com o Uruguai. Nossa imprensa, de fato, mexeu com o brio dos uruguaios. O capitão do time deles, Obdúlio Varela, levantou cedo aquele dia. Foi a primeira banca que encontrou e comprou todos os jornais da ocasião. Quando a seleção acordou, a uruguaia, as paredes do hotel estavam forradas com as manchetes brasileiras. A Copa é nossa, campeão do mundo, enfim a Copa, liquidados todos os adversários, etc, etc, etc. Em campo, deu no que deu. Mas se é verdade que a imprensa ajudou a derrotar a seleção brasileira em 1950, olha, isso aqui é para não perder o hábito de malhar a imprensa por tudo de ruim que acontece nesse país. O fato é que nessa época começou a grande modernização do jornalismo brasileiro, através de algumas tentativas isoladas que se consolidaram no Diário Carioca, por jornalistas como Luiz Paulistano e Pompeu de Souza. A reforma consistiu essencialmente em inverter a ordem da notícia, isto é, fazer aquilo que na imprensa, sobretudo americana, sempre se fizera, que é que os americanos, a técnica do lead. O lead consiste em quê? O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Em dar no primeiro parágrafo da notícia, quer dizer, o mais recente da notícia, o mais importante e o mais atraente. De forma que inverte-se, vamos dizer, a ordem cronológica e até a ordem lógica pela ordem psicológica, para informar rapidamente o leitor e prender sua atenção. Em 1950, o Diário Carioca sistematizava num livrinho as regras de redação. E a primeira linha das instruções gerais pode parecer hoje uma brincadeira. É obrigatório escrever sempre à máquina. Tribuna da imprensa, última hora, manchete, visão, senhor. No começo da década de 50, o jornalismo brasileiro experimentava uma verdadeira explosão de títulos, com o ímpeto e ardor de sempre, e com inovações visuais e editoriais importantes. Em 1957, o Jornal do Brasil iniciava uma reforma comandada por Odilo Costa Filho. A partir de 59, esta reforma era concretizada por Amílcar de Castro e Jânio de Freitas. Mas em fim de maio, isso foi de janeiro a maio, fim de maio, Nascimento Brito entrou uma final de sexta-feira no jornal, e muito simpático nesse dia, me disse, como é? E aquela nossa virada, aquele nosso projeto, vamos fazer aquilo? Eu disse, não depende de mim, depende do senhor. E depois de um certo espanto, ele me disse, mas a gente faz isso, você vira esse jornal na segunda-feira? Não se vira. O objetivo da reforma do Jornal do Brasil foi fazer o jornal mais rápido, mais leve, mais direto, mais próximo do leitor. Por isso a intenção da reforma era também fazer o jornal bem impresso,
E por isso, então, foram tirados os fios negativos, grisês e tudo que não fosse fundamental à impressão referente à leitura do jornal. A Condessa, que era a real autora da reforma do Jornal do Brasil, resolveu implantar essa reforma no corpo total do jornal. Chamou então Odilo Costa Filho, que era editor-chefe do Diário Carioca, que levou para o jornal a sua equipe, com Jean de Freitas Ferreira Goulart e uma equipe de copydesks. Com a reforma iniciada pelo Diário Carioca, o jornalismo começava a se soltar, a ficar mais agradável de se ler. Na história da última hora, por exemplo, Samuel Weiner foi contratando jornalistas de textos brilhantes, como Vinícius de Moraes, Antônio Maria, Nelson Rodrigues, Jacinto de Tormes, Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, com colunas e bolações que marcaram época. Eram os cronistas cariocas, que com muita picardia e competência retratavam o Brasil através do Rio, centro cultural e político do país. Getúlio Vargas havia sido eleito presidente em 1950 e é em torno de Vargas que dois jornalistas vão polemizar através de seus jornais. Carlos Lacerda, na tribuna de imprensa, e na última hora, Samuel Weiner. Nenhum de nós esperava que o Getúlio se suicidasse, né? A gente tinha quase a certeza de que ele seria deposto, como ele foi em 45. E os repórteres políticos, como Carlos Castelo Branco, com quem eu estava em contato permanente, estava convencido de que o Getúlio aceitaria a deposição. Faria a mala dele e ia lá para o Rio Grande do Sul. Ia para a fazenda lá, já sabia, para não voltar mais, provavelmente, né? Aí quando eu estou saindo de casa, o Getúlio se suicidou. Então a preocupação é chegar a manchete, como é que a gente ia botar na rua aquela capa do Eduardo Gomes? O Eduardo Gomes era o símbolo do antigetulismo. Então tivemos que fazer rapidamente uma capa branca e preta com o Getúlio morto na capa. Agora, quando o Getúlio suicidou-se, então houve uma súbita transformação. E veio à tona um movimento de simpatia, piedade e assim de remorso, até mesmo da parte dos adversários, né? Então, a opinião getulista tornou-se dominante na cidade. Se nós tivéssemos posto a manchete com a capa do Eduardo Gomes na rua, nós tínhamos sido empastelados, né? Tínhamos sido nem sei o quê, era uma loucura completa. Com Juscelino, o Brasil experimenta uma razoável liberdade de imprensa, bem razoável, com apenas uma ou outra incursão da censura, como, por exemplo, a apreensão da tribuna da imprensa em 1956. Garrincha, Pelé, Didi, Vavá, uma transmissão melhor, um aparelho de rádio muito mais moderno, diferente daquele radinho de 1938, meu pai. E, sobretudo, uma seleção que nos deu muito mais alegrias do que aquela de 1950. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia, a gente já assistiu pela televisão, através de filmes, 2 ou 3 dias após os jogos. Aliás, a Copa do Mundo de 58 foi festejada como o primeiro evento para cuja cobertura os jornais se prepararam detalhadamente. O Estado de São Paulo, onde eu era secretário-geral da redação, foi o auge da pujança do Estado de São Paulo esse período. Para dar um exemplo do requinte de planejamento, nós calculamos os passos que o contínuo ia dar para pegar a matéria ali e trazer até a mesa do secretário, o que o laboratório ia demorar para revelar. Nós calculamos tudo isso antes. Em 58, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, completava 50 anos. E eu quero assinalar que, sob diferentes presidências, ela nunca deixou de protestar contra todos os delitos cometidos contra a imprensa, todas as medidas policiais para restringir a liberdade de opinião. Essa tradição se conserva através de toda a vida da ABI. Ainda em 58, o primeiro repórter brasileiro sobe a Sierra Maestra para cobrir o movimento dos guerrilheiros cubanos. Carlos Alberto Tenório, da revista Manchete. 1959. Esta é a primeira imagem da Terra vista do espaço, captada pela Explorer 6.
10 anos depois, em 1969, a humanidade toda, agarrada ao pé de Armstrong, pisava finalmente a Lua. Foi uma das maiores audiências de TV em todos os tempos. Daí para frente, russos e americanos passaram a dar um verdadeiro show de imagens e desenvolvimento tecnológico. Em 1969, no Maracanã, Pelé marcava o 1000º gol e se preparava para fazer do Brasil tricampeão mundial de futebol. Com uma diferença. O tri no México eu vi aqui em casa, em preto e branco, mas ao vivo. Somente em 1972 era inaugurada a televisão em cores no Brasil, oficialmente. Sim, oficialmente porque em 1963 a TV Tupi já colocava no ar um programa em cores, mas que foi visto por alguns telespectadores privilegiados. Com a televisão em cores e o videotape que chegou ao Brasil em 1959, a televisão se equipava para ser o principal veículo de informação da sociedade e registrava, com todo o impacto, tragédias que abalaram o país. O VT, videotape, foi utilizado pela primeira vez no jornalismo em 21 de abril de 1960, durante a inauguração de Brasília. Aliás, todos os meios de comunicação se prepararam como nunca para a inauguração. A TV Rio mandou seu equipamento de VT de avião. O Estadão montou uma redação na nova capital. Essa cobertura foi uma coisa impressionante, porque o pessoal escreveu a matéria enquanto vinha de Brasília para cá de volta. Eles chegaram e entregaram a matéria, que foi direta para a oficina. O jornal foi feito dessa maneira, né? E nessa edição, na primeira página, nós demos pela primeira vez uma radiofoto nacional, porque não tinha naquela época. Nós inauguramos as telefotos brasileiras com uma telefoto da inauguração de Brasília. O show da cobertura ficou por conta da TV Tupi, que transmitiu ao vivo, direto para São Paulo, Rio e Belo Horizonte, utilizando conexões terrestres e uma outra aérea, com antenas colocadas em 2 aviões da VASP e um da FAB. Agora, o primeiro jornal de Brasília era feito no Rio, ainda em 59, antes da inauguração. Pompeu de Souza bolou o Diário Carioca Brasília, que virou DC Brasília. O jornal tinha uma primeira página dedicada à capital federal e seguia de avião para o Planalto. Anos depois, em 1979, a Gazeta Mercantil de São Paulo também mandava o seu jornal para Brasília, com uma pequena diferença. A Gazeta usava pela primeira vez no Brasil o raio laser. O sistema de transmissão a laser é bastante simples e extremamente prático. Coloca-se na máquina, que não é uma máquina grande, o pestap da página, antes de qualquer trabalho industrial, e a máquina, através de um sistema de leitura óptica a laser, lê e vai varrendo a página e lendo tudo que existe dentro dessa página. Isso se comunica através do cabo coaxial ao sistema, ao panelão da Embratel, que fica em cima do nosso prédio, e de lá para um canal de televisão. Em 1 minuto e meio chega a cada uma das capitais em forma de um fotolito, pronto para ser utilizado na máquina impressora regionalmente. Atenção, informa o repórter nacional em edição extraordinária. O presidente Jânio Quadros está renunciando. Ele entregou uma carta ao ministro da Justiça, Pedroso Horta, informando que vai deixar a presidência da República. Esta foi a notícia que eu redigi e coloquei no ar
na Rádio Nacional de Brasília, Rádio do Governo, no dia da renúncia do presidente Jânio Quadros. O repórter Sebastião Fernandes, que trabalhava para a rádio no Palácio do Planalto, me ligou bem cedo, emocionado, e deu furo de reportagem. Dirceu Coutinho, que era meu chefe, não estava. Eu tive que assumir todo o risco pessoalmente. Bati a nota, levei direto para o locutor. Demos uma edição extraordinária e o impacto foi incrível. Pouco depois, outras estações de rádio do país inteiro davam a notícia da renúncia e citavam como fonte a Rádio do Governo, a Rádio Nacional de Brasília. Pouco depois, o meu chefe, Dirceu Coutinho, chegava assustado na redação e me perguntava se eu tinha ficado louco. E eu disse para ele que se tivesse loucura na história, a loucura não era minha. E ele insistiu, mas e se essa renúncia não for confirmada? E eu respondi, olha, Coutinho, das duas uma, ou o presidente perde o emprego dele, ou eu perco o meu. Fiel à sua tradição, o Correio da Manhã defendeu a posse de João Goulart, embora não o apoiasse como político ligado a Getúlio. Esta posição custou ao Correio uma apreensão ordenada pelo então governador, Carlos Lacerda. O JB também defendeu a Constituição e também foi punido. Jango tomou posse e o país viveu um clima de liberdade. O telejornalismo se inflamava com programas de debates que sacudiam o país, como o pinga-fogo da Tupi. Silveira Sampaio se destacava como o grande entrevistador da TV. Mas os mesmos jornais que defenderam a posse de Goulart começavam a atacar o governo. E editoriais na primeira página do Correio da Manhã resumiam bem o estado de espírito da imprensa de oposição. O regime militar censurava o rádio, a TV e os jornais. Os próprios jornais que haviam apoiado o golpe logo passaram a discordar dos métodos do novo regime. O Correio da Manhã tomou uma posição contrária sempre ao João Goulart, mas no dia 2 de abril de 64, ou seja, um dia após o movimento 64, o Correio da Manhã, através de um dos seus cronistas, que no caso era eu, começou a botar um pouco de areia naquele projeto que se realizava, qual seja o da classe militar tomar o poder no Brasil pela força. Muito bem, em torno daquela pequena crônica, insignificante crônica do segundo caderno, foram se aglutinando outros escritores também, outros jornalistas também do Correio da Manhã, que começaram com mais sabedoria e com mais eficácia a combater o movimento 64. 1965, a TV Globo inaugura suas transmissões do Brasil, inicialmente ligada ao grupo norte-americano Time Life. A Globo salta à frente na audiência a partir da transmissão de uma tromba d'água. Enchentes e inundações quase arrasaram o Rio de Janeiro nessa época. Quando numa noite de segunda-feira, eu andando ali pelos corredores e tal, eu vi que de repente começou a chover muito forte. E a rua que faz face à Globo, a Rua Corcovado, ela é uma rua de paralelepípedos. E a chuva era tão forte que começou a mover os paralelepípedos, começou a destruir o piso da Rua Corcovado. Então, na falta do que fazer, eu chamei o Wilton Gomes, que era o nosso repórter, e falei, vamos botar uma câmera aqui fora e vamos começar a mostrar essa chuva. Então, a partir desse fato aparentemente pitoresco, uma estação de televisão que não tinha programação, então tinha que apelar para a chuva que estava aparecendo, que estava pintando na sua porta, mas que infelizmente viria a ser uma grande tragédia no Rio de Janeiro, a Globo criou a sua grande relação com o público, que até hoje mantém cada vez mais forte. Em 67 e 68, o país vivia momentos de grande turbulência política. Milhares de estudantes protestando nas ruas, deputados atacando o governo no Congresso Nacional. Em 13 de dezembro de 1968, o jornal O Estado de São Paulo foi apreendido por causa deste editorial: Instituições em frangalhos. Com o AI-5, o regime fechava o cerco. A censura prévia era regulamentada em 1970 pelo então ministro da Justiça, senhor Alfredo Buzaide.
Na época mais dura da censura, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, fundado em 1966, denunciavam a existência da censura prévia. No espaço das matérias proibidas, o Estadão publicava poemas de Camões e o Jornal da Tarde, receitas culinárias. Algumas inventadas e que deram o maior bolo. Frequentemente nós recebíamos cartas de leitores, mais de leitoras do que de leitores, protestando pelo fato de terem tentado fazer o bolo ou fazer o prato que estava no lugar lá da notícia suprimida e não ter dado resultado, não ter conseguido chegar a coisa nenhuma. E por quê? É porque as receitas eram inventadas assim, eram propositalmente absurdas, para levar o leitor a entender que não tinha cabimento publicar aquilo. E eram propositadamente absurdas. Colocar receitas na página do jornal em lugar das notícias censuradas não foi fruto de uma ideia longamente amadurecida, foi fruto de um impulso de raiva surgido depois de vários incidentes semelhantes àquele que determinou a minha reação naquele dia. O impulso de mandar o governo, de mandar o censor, de mandar o ministro da Justiça, que naquele dia tinha falado comigo, aquela parte. O Estado de São Paulo guardou em seus arquivos as matérias que foram censuradas e o que saiu naquele espaço. Esta foi censurada e olha só o que saiu no lugar. Censurada no lugar. Em 73, os jornalistas deram um dibre histórico na censura. O fato aconteceu no Jornal do Brasil. Naquela noite, 11 de setembro, tínhamos feito a edição normal, quer dizer, o golpe militar no Chile e o suicídio de Allende, na primeira página, com grande destaque, e reagimos como jornalistas que tinham que dar esse caso com esse impacto. Eu fui embora para casa, e quando eu chego em casa, tinha um aviso da redação que os censores chegaram lá com uma nova ordem, que o caso Allende não podia ser manchete. Eu voltei correndo para a redação e com a firme determinação de, cumprindo a ordem estrita, furá-la ao mesmo tempo. E aí fizemos um recurso gráfico em que dava-se grande impacto ao suicídio e ao caso Allende todo do Chile, sem dar em manchete. E foi essa a solução que encontramos. Não demos nenhuma manchete, mas demos a história contada muito dramaticamente, de uma forma inusitada, fazendo com que no dia seguinte a edição se esgotasse em minutos, literalmente, porque o público percebeu que alguma coisa de muito estranho tinha ocorrido. Então, cumprimos as ordens dos censores, mas furamos o espírito da censura, e esse foi um dos grandes momentos da resistência da imprensa ao regime de autocensura que então se instalara entre nós. Em 75, com a chamada distensão política do governo Geisel, a censura prévia era levantada no Estadão. Em outubro, morria no DOI-CODE de São Paulo o jornalista Vladimir Herzog, que era, na época, diretor de jornalismo da TV Cultura. Em 1975, a Folha de São Paulo, que existe desde 1921, iniciava, sob o comando de Cláudio Abramo, uma trajetória que revigorava o alquebrado jornalismo brasileiro, que saía de uma árdua batalha com a censura. Em 1979, pouco antes da anistia decretada pelo então presidente João Figueiredo, a Rádio Bandeirantes dava um furo, colocando no ar, discutindo o momento político daqui de São Paulo, os senhores Mário Covas, Franco Montoro e Luiz Inácio Lula da Silva. De Portugal, o senhor Lionel Brizola. E da França, o senhor Luiz Carlos Prestes. No Rio, em 1983, no dia 6 de junho, a TV Manchete colocava no ar a sua primeira imagem. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Assis Chateaubriand, homem de grande visão. Apresento minhas saudações à TV Educativa, à TV Cultura, à TV Bandeirantes, à TV Gazeta, à TV Silvio Santos, à TV Record, às emissoras independentes e à Rede Globo de televisão. Uma jovem TV Manchete, que no melhor estilo do consagrado Globo Repórter, fez uma série de reportagens sobre o Xingu, que foi um marco no telejornalismo brasileiro.
1984, mês de janeiro. O país começava a se empolgar com a campanha das diretas já. Primeiro em Curitiba, depois em São Paulo, quando a TV Cultura transmitiu o comício ao vivo e recebeu vários puxões de orelha do Dentel. A Folha de São Paulo, dos jornais, saía na frente e assumia a campanha. O país toma conhecimento das diretas já quando a TV Globo, empurrada pelos acontecimentos, milhares de pessoas nas ruas, faz uma cobertura histórica do comício da Candelária. No dia 10 de abril, 2 semanas antes da votação da emenda das diretas, a Dante de Oliveira. No dia seguinte, o Jornal da Tarde, de São Paulo, saía com uma primeira página histórica. Na noite de 14 de março de 1985, véspera da posse, Tancredo Neves começava a sofrer os momentos de uma agonia que só foi terminar em 21 de abril, quando o Brasil inteiro, emocionado, se despedia do presidente. Quase um ano depois, no dia 1º de março de 1986, o Brasil acordava sem inflação, sem correção monetária e com uma leve dose de esperança. Vai dar certo? Conquistamos o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo. Qual a manchete que eu gostaria de ver estampada na primeira página dos jornais? Eu... Tantas. Bem, por exemplo, jamais faltarão sobre a face da terra pão, trabalho e liberdade. O Brasil não deve mais nada para o exterior. Estourou a paz mundial. Não existe guerra mais no mundo. Todos os exércitos do mundo, a partir de hoje, ao invés de se preparar para a guerra, estão se armando para proteger a natureza. Há 50 anos que o mundo está em paz. Esta que você acabou de ver é uma das muitas histórias da imprensa brasileira. Quando essas emoções todas, passado, presente e o futuro, se misturam na infalível máquina do tempo, eu paro e penso que o passado não só não morreu, como ainda não passou.